Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9 a seguir. Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Na outra tradução: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? Então, dando continuidade ao que nós vimos ontem, capítulo 22 é o último capítulo de Apocalipse. Aqui são as admoestações, as exortações e as promessas finais do livro, né? Da palavra de Deus, toda a palavra de Deus. O apóstolo João foi aquele que teve a revelação do Apocalipse, por isso que ele escreve aqui: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. O apóstolo João, aquele que andou com Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, aquele que se reclinou na ceia, no peito de Jesus, e perguntou quem era o traidor, e Jesus falou para ele quem era. Então, esse é o discípulo João. E ele não só escreveu o livro do Apocalipse, como também o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João também, e o Apocalipse. Ou seja, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 5 livros no Novo Testamento, terminando no seu último, o Apocalipse. Um homem experiente, um homem de Deus, um homem que pregava, ensinava, fazia sinais e maravilhas. Mas nesse momento aqui ele teve uma falha, né? Ele não foi adorar, ele ficou tão espantado com tudo que ele viu, ouviu, com a glória do anjo, que ele prostrou-se para adorá-lo. E o anjo repreendeu, por quê? Porque só Deus é digno de glória, adoração e louvor, nem os anjos. Então, se o suposto anjo aparecer para nós e ele aceitar nossas adorações, ele é um diabo, é um demônio. Por quê? É um anjo de... Porque Satanás, na Bíblia diz, se transforma em anjo de luz, não é? Então, se ele aceitar a adoração, não é um anjo de Deus, porque se for um anjo de Deus, ele vai repreender a pessoa, né? Assim como foi aqui em Apocalipse. Mas se ele aceitar, esse então é um falso anjo. Ou se ele vier com outro evangelho, além do que já está escrito, também é um falso anjo. É um anjo, é um espírito enganador, é um demônio se transformando em anjo de luz, né? Porque a princípio todos os demônios, Satanás, eram anjos de Deus, eram anjos de luz, mas eles caíram, se transformaram em espíritos imundos, malignos, enganadores. Então a função dele é essa: matar, roubar, destruir e enganar. É o pai da mentira. Só que o anjo de Deus, os anjos verdadeiros de Deus, jamais vão aceitar glória, adoração para si mesmo. Eles transferem toda a glória, adoração e louvor para Deus, porque só Ele é digno de adoração e louvor. E o pecado de Satanás foi esse, né? Querer adoração, querer ser semelhante ao Altíssimo, querer ser igual a Deus. Então João, o apóstolo, ele comete esse deslize, né, de adorar, de prostrar-se ante os pés do anjo para adorá-lo. Então olha só, um homem experiente. Não estamos falando aqui de um cristão normal igual nós, né? Estou falando aqui do apóstolo João, um homem de Deus, um homem que andou com Jesus, um homem que viu maravilhas, e no livro de Apocalipse viu coisas extraordinárias, e já tinha sido repreendido já pelo anjo na outra feita, e agora de novo
pela mesma conduta, né? Ele ficou tão admirado das coisas que ele viu, do céu, da glória de Deus, dos anjos, que ele se prostou para adorar, né? E cometeu este equívoco, né? Tamanha era a glória que ele tinha visto, né? E ele já tinha visto na terra Jesus sendo glorificado no monte da transfiguração. Na transfiguração ele viu a glória de Jesus ali junto com Elias e Moisés. Ele já tinha visto Lázaro voltar à vida. Ele já tinha visto coisas extraordinárias, né? Então não era, aleluia, glória a Deus, não era para ele ter cometido este equívoco. Tamanha foi as coisas que ele já tinha visto, né? Não é como nós facilmente talvez íamos cometer este equívoco, né? Se um anjo de glória aparecer para nós, né? Mas João, ele já estava acostumado com esse ambiente, né? A ver anjos, a ver coisas extraordinárias. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se João ele errou nesse aspecto, nós podemos errar também, talvez não adorando anjos, mas adorando coisas, né? Adorando placas de igreja, adorando a nós mesmos, adorando o dinheiro, adorando a nossa família mais do que a Deus, qualquer coisa. Então temos que tomar cuidado quanto a este pecado, né? De adorar aquilo que não é para ser adorado. João não necessita ser convencido da verdade, das visões que acabaram de receber. O anjo lhe traz a revelação, acha-se tão cheio de glória e do poder de Deus que João cai diante dele em atitude de adoração, pois fica extasiado com tudo que vê. Mas o anjo não permite que João adore. Como mensageiro de Deus, ele é apenas um conservo do evangelista, serve ao Senhor como João e aos demais profetas. Ele assim age para encorajar-nos a servir a Jesus. Em seguida, o anjo ordena a João que adore a Deus. Somente ele merece a adoração. Amém. Então isso é incrivelmente maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque quantas igrejas cristãs, católicas, evangélicas, adoram santos, adoram o próprio João, adoram a Pedro, adoram a Maria, adoram a Arca da Aliança, os querubins, o anjo Miguel, o anjo Gabriel, os arcanjos, e até inventam um monte de nome de anjo que nem existe, né? Que nem sabemos se existe, né? Enquanto a palavra de Deus nos ordena adorar somente a Deus. Por que Deus permitiu o templo ser destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor? Um dos motivos é esse: que o povo estava idolatrando aquele templo mais do que a Deus. Eles estavam achando, porque eles eram Jerusalém, porque lá estava o templo, eles eram imunes ao inimigo, ou seja, nenhum rei ia ter poder para destruí-los, porque eles eram o povo de Deus. Então tinha esse orgulho dentro deles. Mesmo eles no pecado, fazendo coisas horrendas, eles achavam que eram imunes ao inimigo, que eles eram indestrutíveis por causa da sua muralha que havia em Jerusalém. Só que eles erraram, porque eles esqueceram que a adoração não é a cidade, não é a sua descendência, não é os seus antecessores, não é aqueles que o geraram, os seus pais, ou a sua cultura, a sua religião, o seu templo, mas o único que era digno de adoração e obediência era Deus. Então essa foi a falha deles. E Jeremias avisou eles, deu oportunidade para eles, mas eles não ouviram, e aquele templo foi totalmente destruído e queimado a fogo, junto com a cidade e as muralhas vieram abaixo. Então nós temos que tomar cuidado com a idolatria, porque a idolatria nós achamos que só quem não é o povo de Deus que é idólatra. Mas se você ler os profetas do Antigo Testamento, a profecia deles de idolatria sempre foi contra o povo de Deus, né? A maioria das vezes, porque esse pecado não era cometido fora do templo, fora de Israel, mas os próprios judeus, hebreus, inúmeras vezes estavam cometendo o pecado
de idolatria, adorando aquilo que não era digno de adoração e glória. Jesus, na tentação, respondeu aos pedidos de adoração de Satanás, lembrando-lhe o que está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10, e Deuteronômio 6,13. Ou seja, o inimigo apareceu a Jesus e disse para ele: olha, se você me adorar, eu te darei tudo desta terra. Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Adorar anjos, né? Adorar mais anjos do que adorar o Deus vivo. Somos sempre tentados a adorar o que admiramos. O centurião Cornélio caiu aos pés de Pedro, quando este chegou à sua casa com as boas novas do Evangelho. Mas Pedro recusou a adoração. Levanta-te, porque eu também sou homem. Atos capítulo 10, versículo 26. Então o centurião também ia cometer esse pecado, né? Ele foi adorar Pedro, né? Admirado com tudo que ele tinha visto e ouvido. Então Pedro vai dizer para ele em Atos capítulo 10, versículo 26: levanta-te, porque eu também sou homem. Ou seja, eu não sou digno de adoração. Somente Deus é digno de glória, é digno de louvor e adoração. Em Listra, quando da cura de um paralítico ocasionada pela pregação de Paulo, a população aclamou o apóstolo e a Barnabé como deuses. Atos capítulo 14, verso 12 ao 18. Paulo também estava pregando em Listra, houve a cura de um paralítico e a multidão começou a aclamá-los como deuses, né? Dignos de adoração. Onde Paulo e Silas eram, se não me engano, Apolo e mais um outro deus lá que eles tinham na mitologia grega. Eles rasgaram as vestes e a multidão se enraiveceu e apedrejou eles quase à morte, porque eles não aceitavam essa adoração. Então o ser humano tende a adorar aquilo que ele admira muitas das vezes. Cornélio ficou admirado quando viu Pedro, o apóstolo, e caiu aos seus pés para adorar. O povo de Listra viu aquele milagre e caiu aos pés de Paulo e Barnabé para o adorar. Então o povo, muitas das vezes, tem facilidade em mais adorar aquilo que eles veem, que eles podem ver com os olhos, do que aquilo que a Bíblia ensina. Porque o nosso Deus nós não vemos com olhos, né? Nem com ouvidos ouvimos a sua voz, né? Como Jesus Cristo ouviu. Nós só ouvimos a voz dele pela palavra dele, né? Pelo Espírito dele. Mas a voz, como de muitas águas, dificilmente alguém consegue ouvir. Então, as pessoas vão adorar o quê? Vão adorar uma imagem que elas conseguem ver, vão adorar um homem que elas conseguem ver, ou um anjo que elas estão enxergando. É isso que o ser humano vai adorar. Ele quer um bezerro de ouro para adorar. Mas a adoração pertence somente a Deus. Versículo 10. E disse-me ainda: não segue as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não segue as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo está próximo. Nós vemos lá no livro de Daniel, no capítulo de número 12. Vou ler rapidamente. Daniel capítulo 12, versículo 9 diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Ou seja, essas palavras estão seladas. Ou seja, vai demorar para se cumprir. O anjo disse a Daniel. Mas agora em Apocalipse a ordem é: não segue as palavras deste livro, desta profecia, porque o tempo para se cumprir está próximo. A mensagem do livro do Apocalipse não deve ser selada.
O livro deve ficar aberto, pois suas profecias devem ser proclamadas. O ponto central da mensagem entregue pelo anjo é de que o tempo está próximo. A profecia do livro, portanto, não deve ser selada, pois Jesus breve virá. Isto significa que os eventos preditos terão imediatamente lugar. Mas, como esclarece Pedro, aos olhos de Deus, 1000 anos são como um dia. O apóstolo ainda nos lembra que Deus não é tardio esquecendo suas promessas. Ele é longânimo para conosco, não desejando que alguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Eis porque o dia do Senhor ainda não veio. Amém. Então as palavras de Deus não eram para ser seladas, porque o tempo do seu cumprimento, o tempo seria próximo, estaria próximo à vinda do Senhor. Verso 11. Verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então é uma advertência de Deus para todos. Aleluia. Para todos aqueles que vivem neste mundo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é injusto, não quer nada com Deus, faça mais injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Então, é uma advertência para todos os seres humanos. E é a grande realidade, né? Quem é injusto não quer a justiça de Deus, né? Quem é injusto não quer a santificação, não quer as coisas de Deus. Então que ele faça mais injustiça ainda. Aumente mais as suas obras injustas, as suas imundícias. E quem é justo, não se acomode na sua justiça. Faça mais justiça ainda. E quem é santo, não se acomode, não esfrie na sua santidade, mas que busque mais a santidade, mais a graça, mais o poder de Deus ainda, mais a unção, mais a santificação. Quem ora, ore mais. Quem busca a Deus, busque mais. E quem não busca, continue não buscando, porque o tempo da condenação está próximo. Tendo em vista a vinda do Senhor, hoje é o dia da salvação. A oportunidade está aberta, mas o dia virá quando será tarde demais. Num certo sentido, as pessoas determinam seus destinos com suas próprias escolhas. Aquele que é injusto, isto é, os que desagradam a Deus, desprezam os ensinamentos. As advertências são os que também perseguem ou simplesmente ignoram os crentes em Cristo. O imundo é aqueles cujos lábios e conversações são sujos e tolos. Ele não está preocupado com a pureza e a decência, rejeita a exortação da Bíblia. Consequentemente, continua em seus pecados. Quando Jesus vier, será muito tarde. Por outro lado, o Apocalipse é um grande conforto aos crentes. Os justos e santos que continuam em santidade, aguardando o retorno do Senhor, quem se dedica ao serviço divino, possui hábitos que agradam a Deus, é uma pessoa justa, correta, honesta e boa. É alguém purificado pelo sangue de Jesus. Tenta ser como Jesus, procura fazer o que é certo aos olhos de Deus. O versículo 11 deve também ser entendido à luz do versículo 12. Quando Jesus vier, será determinada então a recompensa de cada um. Jesus ensinou esta mesma verdade na parábola das 10 virgens. Não haverá segunda chance. Se desperdiçarmos as oportunidades, escolhendo o que é contrário à palavra de Deus e à sua vontade. Então nós observamos aqui que essa advertência é para aquele que busca a Deus. Busque mais ainda, sirva mais ainda. E aquele que é imundo, que é injusto,
continue nas suas práticas, continue nos seus erros mais ainda. Por quê? Porque não quer se arrepender, não quer se entregar a Deus, então consequentemente vai piorar cada vez mais, né? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Versículo de número 12 e 13 agora. Versículo 12 e versículo 13. Diz assim: eis que veio sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esta é a quinta vez no Apocalipse que Jesus diz que breve virá. Repete mais uma vez: eu venho sem demora. É uma expressão que tem por finalidade desenvolver uma atitude que Deus quer que toda a sua igreja possua no desenrolar de sua história. Estar sempre pronta para o iminente retorno de Cristo. Ou seja, estar sempre pronto para a volta de Jesus. Por isso que por 5 vezes é repetido: eis que cedo venho, estou vindo sem demora, venho como ladrão, estejam preparados, eu voltarei numa hora em que a maioria não vai esperar, será inesperado, será algo rápido. Então isso nos diz para estarmos preparados, né? Para que a igreja de toda a história, de todos os séculos, possa estar se preparando, estar preparada para a vinda de Cristo. Esta é a última hora. 1 João 2,18 diz isso, que nós estamos na última hora. É a última dispensação. O próximo grande evento no programa profético de Deus é o retorno de Cristo para a sua noiva. Quando Jesus vier, trará consigo seu galardão, tanto no julgamento do tribunal de Cristo, como no julgamento do grande trono branco. Cada um receberá de acordo com as suas obras. O julgamento será baseado não na quantidade de obras, mas no espírito, motivação e amor que a pessoa demonstrou para com as coisas de Deus. O que Jesus disse é confirmado posteriormente por sua declaração: ele é o Alfa e o Ômega, o Deus eterno. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é chamado de princípio porque todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele foi antes de todas as coisas, e é o fim, porque nele tudo se consuma. Então isso é maravilhoso, né? Jesus vai vir e ele tem o seu galardão, sua recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as obras que fez e as motivações do coração pelas quais fez, né? O amor para que demonstrou, né? Então, não é o quanto eu louvei, não é o quanto eu preguei, mas é o porquê eu preguei, porquê eu louvei. É a motivação, é diferente, né? Não é a quantidade, mas é a qualidade das obras que Jesus Cristo vai julgar. Porque ele sonda os corações e as mentes, ou seja, ele vai nos analisar. Vai analisar por que você pregou. Ele não precisa perguntar isso para mim, que ele sabe por que eu prego. Ele sabe porque o pastor está aqui, ele sabe porque aqueles irmãos louvam, porque aquelas pessoas cantam na televisão, né? Pregam na televisão, ele sabe a motivação. Então, diante dos olhos dele, ninguém consegue escapar, nem enganar. Então, não é o porquê eu preguei, mas qual é o motivo? Por que eu preguei? Será que eu preguei para me moscar? Será que eu preguei porque eu gosto de pregar somente? Será que eu preguei porque eu amo a Deus? Será que eu preguei porque eu realmente acredito nas palavras de Deus? Ou porque para mim é uma profissão? Será que eu preguei para ficar rico? Eu preguei para querer ser melhor que o pastor? Então tem várias motivações que nós paramos para analisar. Então é isso que Jesus Cristo vai julgar sobre cada um. Ele vai dar o galardão. Versículo de número 14 e número 15. 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nos versículos 14 e 15,
dois destinos diferentes são colocados outra vez diante de nós. Jesus chama-nos a atenção à Nova Jerusalém. Os que obedecem aos seus mandamentos, amam a Deus e ao próximo, eles terão permissão para entrar na cidade. Lá esperam-lhes plenas bênçãos de Deus. Eles terão direito à árvore da vida. Novamente é enfatizado que eles sairão e entrarão livremente pelos portões da cidade. Então, entre na cidade pelas portas, coma da árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que se arrependem dos seus pecados. Para quê? Para que sejam salvos, para que estejam na Nova Jerusalém. Então, no versículo 14 e 15, nós vemos aqui os dois destinos finais do homem. Amém. Ou a Nova Jerusalém, ou os que ficarão de fora, né? Consequentemente, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que vão ficar de fora da santa cidade. Alguns manuscritos antigos trazem a seguinte versão: aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, em vez de aqueles que guardam os seus mandamentos. O significado e o resultado final serão na realidade os mesmos. De fora significa ser lançado no lago de fogo, onde ficarão os cães. Segundo a lei de Moisés, o cão era considerado imundo. Fora ficarão também os falsos mestres, os feiticeiros, incluindo os que usam drogas, os que se prostituem, incluindo todas as imoralidades sexuais, os homicidas, idólatras, aquele que ama e pratica mentira, incluindo os fundadores e seguidores das falsas religiões. O que são cães aqui? Tem muita gente que acha que é animal, né? Cães, criaturas consideradas desprezíveis nos tempos do Novo Testamento, quando aplicados a pessoas. O termo se refere a qualquer pessoa de baixo caráter moral, líderes infiéis, Isaías 56:10, prostitutas, homossexuais, entre aqueles que recebem esta designação, cães, né? Pessoas de moral baixa, pecadores, perversos. Então esse é os cães, né? É igual os porcos, né, que fala a Bíblia, né? Não deem vossas pérolas aos porcos. E não está falando de um animal, né? É o símbolo, né? Não dê as coisas sagradas, as coisas de Deus, para pessoas que não querem nada com Deus, são porcos, são imundas, vivem no lamaçal do pecado, né? Vivem na lama do pecado. É como diz lá em Pedro, que quando a pessoa conhece a Deus e retorna atrás, ela é como um cão que come o seu próprio vomito, ou como a porca que volta de novo a se lançar, né? A deitar no lamaçal novamente. Então, são símbolos de animais que simbolizam homens perversos, né? Assim como a serpente, quando fala que a serpente vai ser lançada num lago de fogo e enxofre, não é uma serpente, uma cobra, está falando do diabo. Então, muita gente, eu falo isso porque muita gente já me perguntou se isso fala de cachorro. Não tem nada a ver com cachorro. Cães é só um símbolo de pessoas que na verdade são verdadeiros animais, né, irracionais, que não obedecem a Deus, mas que adoram o ídolo, se prostituem, cometem pecados de perversão. Por isso são chamados cães, né? Filhos de Belial, porcos, cobras também, né? O próprio livro de Romanos, Paulo fala que a língua de muita gente é semelhante a uma de cobra, né? Língua de cobra, né? Não significa que a língua é igual a uma cobra, mas que é uma pessoa venenosa, dela só sai veneno, palavras de destruição e de morte. Então isso é muito interessante. Foi uma mentira de Satanás que provocou a queda da raça humana. Gênesis 13 e João 8,44. Gênesis 13 ele mente para Eva, e João 8,44 Jesus diz que ele é o pai da mentira. Assim, quando alguém desvia-se das verdades do Senhor, tira a Deus do trono de sua vida, coloca a si mesmo no trono, tornando-se idólatra. Toda idolatria é um tipo de mentira, uma negação da verdade divina. Todo que pratica mentira está enganando unicamente a si mesmo. A mentira é o último pecado condenado na Bíblia, advertência contra aqueles que amam.
e praticam a mentira é o clímax de uma série de advertências de Apocalipse 21 e 22. Fica claro nessas passagens que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 21, 8 fala sobre isso também. Ninguém que pratica mentira poderá entrar na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 27. Os que amam e praticam a mentira ficarão eternamente do lado de fora. Não entrarão, não participarão do céu, mas estarão eternamente na condenação eterna. Então nós vemos aí várias classes de pessoas. Nós vemos os cães, né? Vamos ver no tradução aqui, verso 15. Os feiticeiros, que praticam feitiçaria, bruxaria, ocultismo, macumbaria, tudo a mesma coisa. Os impuros, todos os tipos de pecados sexuais, tudo que não é do casamento é impureza e prostituição. Os homicidas ou assassinos ficarão de fora. Idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira, né? Então é mais ou menos a repetição de Apocalipse 21:8, né, que nós já observamos aqui detalhadamente, né? Então mais uma vez é repetido, né? Para que ninguém ache que mas acho que Deus é fazer vista grossa, né? Eu acho que Deus é perdoar. Duas vezes no capítulo 21 e 22, fora em toda a Bíblia que fala, né? É falado por várias vezes, diversas vezes, as mesmas advertências, as mesmas exortações, os mesmos mandamentos, né? Para que nós obedeçamos, porque a desobediência desses vai estar maldição, tanto nessa terra, como no juízo final, né? Que será a condenação eterna. Então nós temos dois caminhos aqui no versículo 14 e 15. Entrar em Jerusalém pelas portas, né, na cidade santa, que vai descer do céu, ou ficar de fora dela. Os dois caminhos aqui que o apóstolo João está dizendo. E bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes, né? Então essa é a última bem-aventurança do livro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito, à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. A última bem-aventurança, né? Feliz são aqueles que buscam o Cordeiro de Deus, que estão aos pés dele, clamando por misericórdia, por perdão, se humilhando diante dele, se arrependendo dos seus pecados diariamente, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo-o, para que o sangue dele nos limpe de todo o pecado, nos purifique, nos santifique e nos dê o direito para entrar na santa cidade pelas portas e para comer da árvore da vida. E eu vou dizer algo aqui até engraçado, para nadar no rio da água da vida também, para navegar no rio, para andar pelas ruas de ouro, para passear pela cidade santa, que o tamanho dela é maior, 60% do tamanho do Brasil. Então imagina o tamanho que vai ser a cidade, né? Se você for em São Paulo, cidade de São Paulo, que está no estado de São Paulo, que tem um pedacinho só do Brasil, já é uma cidade enorme, né? Vai andar a pé aquela cidade, você não consegue andar. Você leva a vida inteira, não anda em todas as ruas que tem ainda. Então imagina o tamanho da cidade, imagina, sem contar a altura dela, que também é alta, né? É a mesma altura da largura, porque era como se fosse um cubo, né? Então imagina só que coisa extraordinária, né? Então bem-aventurados são aqueles que lavam sua veste. Que veste é essa? Não é a veste que nós estamos usando aqui, é a veste espiritual. Amém. Aquela que Deus enxerga. Deus, quando olha para nós, ele está vendo essa camisa polo, essa calça social, esse terno, o carro, essas paredes. Deus, quando olha para a terra, eu creio pela Bíblia que ele vê luzes, né? Ele vê vestes espirituais que estão brancas, reluzentes, né, brilhando como a luz do mundo, luz cristãos, e vem cristãos com a luz apagando, com as vestes manchadas pelo pecado.
e pessoas que estão mortas, né? Em delitos e pecados, né? Espíritos que estão literalmente mortos no pecado, na escuridão, sem vestidura nenhuma, nus. É a Bíblia que diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Para que não ande nu diante da minha presença. Lá em Apocalipse, vamos ver se eu vou achar aqui, só para nós vermos que interessante. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim, para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então, quem não tiver essas vestes brancas, né? Comprar, né? Ou seja, o da graça. Deus nos dá a veste branca pela sua graça, foi comprado por Cristo, né? Então a maior riqueza não é o dinheiro, né? A igreja de Laodiceia achava que a maior riqueza era a prosperidade terrena, sendo que elas estavam nus diante de Deus. Uma igreja sem salvação, nua, literalmente nua, e é diante do juízo final nu, diante de Deus. Por quê? Porque não tinha a veste da justiça de Cristo, a veste da salvação, que diz a Bíblia, né? O Senhor nos colocou veste de salvação, as vestiduras brancas da salvação. Então, bem-aventurados são aqueles que lavam essas vestes, né? Então significa que mesmo depois de eu ser salvo, quando eu aceitei a Jesus, criei no Senhor Jesus, andei com Jesus Cristo um ano no caminho da salvação, mas depois eu me desviei, me afastei, aquelas vestes que eram brancas foram se sujando. E se a pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. Não importa se ela aceitou Jesus, se ela se arrependeu um ano, a vida inteira dela, um ano ela serviu a Deus, depois se afastou, as vestes sujaram. Porque essa lavagem das vestiduras, todo dia, pelo menos todo dia nós pecamos, em pensamento, em palavras, todo dia nós erramos. Então imagine a veste de uma pessoa que já está um mês, né? Não vou dizer nem um ano, um mês só. Um mês sem vir na igreja. Não pelo fato de vir na igreja, porque tem muita gente que vem na igreja a vida inteira e vai para o inferno. Por quê? Porque não se arrepende, né? É o hipócrita, é o joio crescendo no meio do trigo, conforme diz a Bíblia. Mais um mês que a pessoa não vem na igreja, não procurou ouvir a palavra, não se arrependeu dos pecados, porque se ela não vem na igreja, a igreja que prega a palavra, que prega o evangelho, eu duvido que em casa ela vai se arrepender dos seus pecados. Vendo televisão, vendo novela, vendo um monte de coisa do mundo. Então, a pessoa se afasta e quando ela vai ver, está condenada já, se não se arrepender e se voltar para Deus. Então, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que sangue é esse? É o sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 João o seguinte, vamos ler lá, 1 João. Olha lá. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos, versículo 8 agora, a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então leia o versículo 8, 9 e 10. Então João está dizendo, olha, se você diz que não tem pecado, alguma coisa está errada, você é mentiroso. Versículo 7 agora, 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Então a palavra também manda algo interessante aqui, pastor. Ó, manda nós andarmos na luz, ou seja, andarmos na palavra de Deus e termos comunhão uns com os outros. Então como que eu vou ter comunhão uns com os outros se eu fico em casa? Eu acho, eu sou crente, mas eu não preciso ir na igreja. Sou salvo. Se a igreja não é feita de uma pessoa, né? Muita gente se engana. A igreja significa chamados para fora, corpo de Cristo. Paulo mesmo vai dizer que um é o dedo, o outro é o dedão, o outro é o pé, o outro é a mão. Mas a mão sozinha não é o corpo de Cristo, nem o dedo sozinho. O dedo precisa da mão, a mão precisa do pé, o pé precisa do corpo, né? Porque é o corpo de Cristo, a família de Deus. Então esse individualismo cai por terra, de acordo com a Bíblia. Até porque Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, né? A não ser um caso extremo, né, que você esteja do outro lado do mundo sozinho no deserto, né? Mas é difícil acontecer, isso é raro, né? Mas do contrário, a Bíblia manda nós termos comunhão uns com os outros e andarmos na luz, para que estejamos continuamente lavando nossas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso é muito importante. Então muita gente está equivocada quanto a isso, né? Acha que salvação é brincadeira, que céu e inferno são coisas que não existem, né? São coisas da mente do homem, são coisas de religiosos, são coisas de pastor fanático, de crente fanático, né? Alienado, que a Bíblia é coisa de passado, né? Então a maioria não acredita, não crê. Mas essa é a grande realidade, né? Muitos vão descobrir depois de mortos, olha, que céu e inferno existem, são reais e são mais reais do que esse mundo terreno que nós vivemos. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, que eu sou a raiz e a geração de Deus, geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus confirma ter enviado seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Ele quer que a mensagem espalhe-se por todos os lugares, até a sua vinda. Semelhante convite já fizeram quando ministravam na terra. A seguir, Jesus identifica-se como a raiz da geração de Davi, o cumprimento das promessas divinas feitas ao filho de Jessé quanto a um trono eterno. Ele também é a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã talvez seja uma referência ao próprio Sol, e não ao planeta Vênus. O Antigo Testamento vê o Sol como a estrela que traz a manhã. Sim, Jesus é o prometido Sol da justiça. Malaquias 4:2, Salmo 84, versículo 11 e Apocalipse 1:16. Então ele é a geração de Davi, a raiz da geração de Davi, ou seja, ele é aquele rei que Deus prometeu para Davi. Davi, você vai ter um filho, e dessa descendência desse filho vai nascer um que sou rei que será eterno. Não terá fim, literalmente. O reino de Davi e Salomão teve fim, dos seus sucessores teve fim, mas o reino de Cristo perdurará pelos séculos dos séculos. Não terá fim. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Planeta não tem luz. A Terra não tem luz. A luz que a Terra tem vem do Sol. A Terra não tem luz própria. O Sol tem luz própria. Ou seja, o Sol é um símbolo, né, de Cristo, de Deus, que é luz. Pois a Bíblia diz no Salmo de número 84, versículo 11, que Deus é sol e escudo para aqueles que confiam. Ou seja, Deus tem luz própria, Deus não depende de nós. Nós somos como a terra, estamos em terras, precisamos ser iluminados pela luz de Deus. Então Jesus aqui é comparado à resplandecente estrela da manhã, ou seja, a verdadeira luz que brilha, né? Tanto que na Nova Jerusalém não terá sol nem estrelas mais, porque é a luz de Deus que vai iluminar a cidade, é a luz de Cristo que vai iluminar a cidade. Versículo 17. Versículo 17. Tomar um gole de água. Aleluia.
diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Este capítulo já tem destacado o Pai, Apocalipse 22, 6, 9. O Filho, Apocalipse 22, 16. Agora a atenção é voltada ao trabalho do Espírito Santo. Esta última menção do Espírito Santo na Bíblia sublima o seu grande trabalho e ministério na igreja. O Espírito Santo inspira a noiva a juntar-se a Cristo. Tal imagem foi utilizada por Isaías. O evangelismo que precisa ser feito antes do retorno de Jesus somente será efetuado por crentes cheios do poder do Espírito Santo. Para que o convite produza frutos, a igreja deve contar com a cooperação do Espírito Santo. Então, aquele que quiser vem, quem tem sede vem, quem quiser tome de graça da água da vida, né? É uma referência ao Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse lá no Evangelho de João: quem crer nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas o que é isso? É uma água literal? Não. Depois o apóstolo João vai explicar. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo que eles haveriam de receber, porque ainda não haviam recebido, porque Cristo não tinha sido glorificado. Ou seja, Espírito Santo, aqui nós vemos um símbolo, né, do Espírito Santo, né, que nos deu a vida eterna, a água da vida, a vida verdadeira, né, a vida do Senhor. Verso 18 e 19. 18 e 19 são muito importantes. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Na tradução: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Devido ao fato de o próprio Jesus testificar acerca da veracidade do Apocalipse, deveríamos ser muito cuidadosos quanto à forma com que o tratamos. A advertência final é um contraste com as bênçãos dadas no início. Aqui são prometidas bem-aventuranças aos que leem e ouvem a profecia, mas agora são deixadas advertências. O livro, pois, não pode ser tido como algo comum, pois é a palavra de Deus. Se alguém adicionar qualquer coisa ao livro, seja proveniente de seu próprio raciocínio ou especulação, ser-lhe-ão acrescentadas as pragas que estão escritas neste livro. Isto é, não serão arrebatados juntamente com a igreja, mas ficarão para trás, e hão de ser enganados pelo anticristo. Sofrerão todas as pragas descritas nos capítulos de 9 a 16 do Apocalipse. Tendo em vista os falsos profetas, tal advertência faz muito necessária. Falsos mestres e profetas pervertem o significado das Escrituras deliberadamente. Já no tempo de Paulo agiu assim, quanto mais agora. Mas, à semelhança dos bereanos, precisamos examinar cuidadosamente a Bíblia para que jamais venhamos a ser enganados. Então nós observamos aqui, na leitura, que da mesma maneira que é feita a bem-aventurança para aqueles que leem, que ouvem, que guardam, é lançada uma advertência, um alerta também para aqueles que vão ler, que vão estudar este livro, para que não acrescentem e não tirem nada, porque se fizerem isso, terão as pragas sobre a sua vida, as maldições sobre a sua vida, né? E Jesus disse em Mateus 24:11 que há muitos falsos profetas que distorcem a Escritura, né? Então nós não devemos deixar o nosso raciocínio, especulação, vontade própria, acrescentar nada ao livro, nem tampouco tirar, porque se isso nós fizermos, estaremos correndo sério perigo, né? E também fala aqui no livro dos bereanos, né? Atos 17, versículo 10 e 11. Quem que eram os bereanos?
eu já disse aqui várias vezes, eram aqueles que quando Paulo foi pregar, eles estavam com a Bíblia na mão para ver se o que Paulo estava pregando realmente era bíblico. Então, quando estudarmos o livro do Apocalipse, nada melhor do que estar com o livro na mão, para não sermos enganados, nem acrescentar, nem tirar as palavras desta profecia. Nenhum homem tem essa autoridade, nenhum líder religioso, nenhum pastor, nenhum padre, ninguém tem autoridade para tirar e acrescentar nada. Não somente Apocalipse, mas em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Deve ser observado também que a advertência de Jesus não é concernente às diferentes traduções da Bíblia. Cada língua humana possui uma maneira específica de dizer uma mesma coisa. Mesmo assim, nossos tradutores devem primar pela fidelidade aos originais. Quanto aos que torcem a palavra de Deus, muito cuidado. Lembremos de que o texto fora do seu contexto, dá sempre ocasiões aos erros e heresias. Os que assim procederem, Deus tirará sua parte da herança prometida. Seus nomes serão riscados do livro da vida, não poderão entrar na Nova Jerusalém. O destino dos tais será o lago de fogo. Apesar de os versículos 18 e 19 lidarem especificamente com as profecias do Apocalipse, o mesmo princípio aplica-se a toda a Bíblia. Moisés falou ao povo de Israel, Deuteronômio 4, versículo 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem nada diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Jesus fez igual advertência. Mateus 5,18 diz assim: até que o céu e a terra passem, nem o jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, não devemos acrescentar, nem tirar nada. Versículo 20 agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É a famosa palavra Maranata, né, que significa ora vem, Senhor Jesus. O próprio Jesus testificou ser tudo verdadeiro que se acha escrito no Apocalipse. Certamente poderia ser traduzido por sim, de fato. Sua última promessa repete a certeza de que ele cedo virá. Sua chamada é urgente. Ele deseja que vivamos aguardando seu iminente retorno. Andemos, pois, na luz. Purifiquemo-nos a nós mesmos, assim como ele é puro. Respondamos, pois, como João: ora vem, Senhor Jesus. Além de ser uma expressão que demonstra o anseio pela volta de Cristo, esta oração é um reconhecimento de que realmente estamos esperando pela sua vinda para completarmos a redenção. Teremos de esperar por sua vinda para gozarmos a plenitude de nossa herança. Quando ele vier, o mal e o pecado serão derrotados. As promessas das boas coisas do reino de Deus hão de se concretizar. Os que amamos a Jesus, amamos consequentemente a sua volta. Esperemos, por conseguinte, pelo seu breve retorno, que essa visão jamais se apague. Estejamos certos quanto às verdades proféticas deste livro, porque aquele que testifica é o Verbo de Deus. Ele é a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça. Virá para levar-nos os crentes à casa do Pai. João 14, Apocalipse 22, João 1, Apocalipse 19, Malaquias 4. Também virá para reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 e 16. Aleluia. Mantenhamos viva esta esperança, amando e desejando seu retorno, até que o dia amanheça. 2 Timóteo 5,8 e 2 Pedro 1,19. Que os crentes achem estranho o fato de não nos ajuntarmos a eles em seus desejos, e os descrentes, né? Achem estranho o fato de não nos juntarmos a eles em seus desejos, imoralidades e outros excessos. Não nos ajuntemos a eles, pois sabemos que devemos prestar contas a Cristo, que julgará os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, 3 e 5. Não nos ajuntamos a eles, porque temos em vista uma maravilhosa e gloriosa recompensa. Nossos corações acham-se plenos do amor de Cristo, que deseja
converter os pecadores dos seus caminhos. Temos tido de igual modo uma experiência real com Jesus. Seu retorno é certo. É a convicção em nossos corações. No mundo onde o mal, corrupção, violência e todos os tipos de perigos aumentam, esta certeza é a esperança que nos mantém em pé. A vinda do Senhor. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então é uma oração de João que se reflete para nós, né, da esperança da volta de Jesus, porque vai restaurar o povo de Deus, vai restaurar a igreja do Senhor. Então isso é algo maravilhoso, né? Algo que o verdadeiro cristão anseia, né? Por isso que o cristão, por isso que os descrentes, que o autor fala aqui no livro muito interessante, que os descrentes acham estranho o fato de você, que é cristão, não se juntar a eles, na roda deles, na filosofia deles, para caminhar pelo mesmo caminho que eles caminham, caminho de desejos, imoralidades, bebedices, glutonarias, prostituição e todo tipo de pecado. Por quê? Porque nós não nos juntamos a eles, porque sabemos que vamos prestar contas a Deus, a Cristo, que vai julgar os vivos e mortos. Sabemos que a recompensa que Ele nos prometeu é muito maior do que qualquer prazer enganoso que o pecado oferece. Ilusório. Os prazeres da eternidade nem se comparam às aflições deste mundo, né? Aquilo que está guardado, reservado nos céus para a igreja de Jesus, para o povo de Deus, para o povo que crê em Jesus, não se compara com a pior das aflições deste mundo, né? São coisas extremamente maravilhosas. Verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia, Jeová. O Apocalipse termina com uma bênção, assegurando-nos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco até que Ele venha. Sua graça inclui não somente seu favor merecido, que providencia o perdão dos nossos pecados, como também poder para vivermos uma vida santa até o final. Acrescentemos, pois, o nosso amém a esta bênção. Então esta é a graça de Deus. Graça de Deus que nos faz estar preparados, né, para a salvação, para a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz em Tito 2, verso 11 ao 14, a seguinte palavra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste mundo de uma maneira equilibrada, sóbria, justa e piedosamente, honestamente, bondosamente, amando o próximo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, a vinda dele, aguardando a sua vinda, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, para nos remir de toda a iniquidade, nos livrar do pecado, nos comprar de volta para Deus, e purificar e santificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então aqui está o resumo da graça de Deus, né? A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós, né? A graça que vai te salvar e vai te ensinar e vai te transformar à imagem e semelhança de Deus, né? Para a obediência às palavras de Deus. Deus tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, colocaria suas leis em seu coração e escreveria suas palavras na sua mente. E te daria o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito novo, para que você viva de acordo com o que Deus quer. Então isso é maravilhoso e muito interessante. E creio que em breve nós vamos continuar falando sobre esses assuntos, né? Não na maneira sequencial, né? Como nós vimos capítulo por capítulo de Apocalipse, mas de assuntos temáticos, né? Pegar um tema sobre o anticristo
pegar os textos de Daniel, Apocalipse, Tessalonicenses, e os textos que falam na Bíblia sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, sobre o inferno, sobre as ressurreições que vai haver. Então em breve aí nós vamos estar pegando esses temas para estar estudando, amém? Se colocar em pé.